Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus continue envolvendo os nossos corações, espiritualidade benfeitora e amiga, continue nos protegendo, nos intuindo. E mais uma noite do estudo do Livro dos Espíritos. Então vamos aqui fazer a nossa prece inicial. Mestre amado Jesus, espiritualidade amiga, rogamos mais uma vez que nos proteja, que continue nos intuindo, protegendo essa casa espírito semeador que nos acolhe, para que possamos ter aqui os esclarecimentos necessários, para que esse livro dos Espíritos nos sirva como uma luz para esclarecer todas as nossas dúvidas, todos os nossos medos, as nossas dores, os mistérios que ainda circundam a nossa alma. Rogamos também que continue protegendo todas essas pessoas que estão desabrigadas em razão das chuvas, todos aqueles que estão em sofrimento nos hospitais, nas ruas, nos presídios, enfim. Continue protegendo e amparando eles, Mestre amado, e também a nossa casa espírito semeador. Rogamos também que derrame nas águas a medicação necessária, tanto para a cura do corpo, como para a cura da alma, que possamos ter um estudo de muito aproveitamento. Permaneça conosco, hoje e sempre, e assim seja. Estamos no capítulo 7, meus irmãos, no livro 2º, do Livro dos Espíritos, questões 336 a 343. É interessante que o título, do capítulo 7 é o do Retorno à Vida Corporal, Prelúdio do Retorno. E aqui, a partir da questão 336, vamos ter aqui os esclarecimentos, as respostas dos Espíritos, como que se dá essa encarnação, como que ocorre a perturbação do espírito quando ele vai encarnar, se ele tem consciência, não tem, se ele pode escolher encarnar em determinado corpo, quando vários espíritos escolhem encarnar em um determinado corpo, como isso se dá sempre de forma a resposta racional, e lógica, baseada no estudo dos fatos. Então, essa primeira questão, Kardec quis saber dos espíritos. Poderia acontecer que um corpo que deve nascer não encontrasse espírito para encarnar-se nele? Ou seja, um corpo que deve nascer não terá correspondência com esse espírito. Kardec quer saber, os espíritos nos respondem. Deus proveria a isso. Olha a bondade de Deus, a justiça divina, ela é realmente perfeita, a lei de Deus é perfeita. Se isso acontecesse, Deus proveria. A criança, quando deve nascer para viver, tem sempre uma alma predestinada. Então, a criança, quando vai nascer, já existe todo, vamos dizer assim, entre aspas, meus irmãos, uma programação do plano espiritual, uma programação ali para que aquela criança, ela tenha, sim, um espírito, uma alma aqui, no mesmo sentido aqui, para que ela possa encarnar. Na verdade, essa encarnação é para ela o quê? É a oportunidade que nós falamos. É através dessa encarnação que ela vai realmente buscar se melhorar, desenvolver sua inteligência. Nada é criado sem um desígnio, ou seja, sem um propósito. É aquilo que nós sempre aprendemos aqui na Casa Espírito Semeador. Nada é por acaso, nada é inútil na lei de Deus. Tudo o que nos acontece, tudo o que passamos ou devemos passar, tem algum propósito, algum desígnio. Então Deus não Deus não larga seus filhos, Deus não abandona os seus filhos. Então toda criança tem a sua alma predestinada, já escolhida para essa encarnação. A próxima questão, meus irmãos, questão 337, e é interessante, antes de passar para 337, no Livro dos Espíritos, nas questões 166 a 170, nós temos lá a pluralidade das existências, a reencarnação. Então, nós entendemos a encarnação aqui na Terra porque nós estamos aqui encarnados. Então, em outros planetas, sejam eles superiores ou inferiores ao nosso, também temos isso, mas não podemos aqui nos manifestar, vamos dizer assim, porque não nos é permitido ainda saber como que se dá essa ligação aí, esse nascimento. Sabemos que quanto mais superior o mundo, mais desmaterializado é o espírito. Então podemos pensar que talvez em mundo superior, de regeneração, essa encarnação, ela é um pouco menos grosseira, vamos dizer assim, ela é um pouco menos perturbadora. Questão 337. A união do espírito com determinado corpo pode ser imposta por Deus? Olha que interessante, a questão da encarnação compulsória. Deus pode obrigar um espírito a se encarnar? A palavra aqui, na verdade, não é nem obrigar. Deus faz isso para o bem.
Porque o espírito muitas vezes é tão endurecido, não tem a compreensão, né, tão revoltado, vamos dizer assim, contra o próprio Deus, né? Muitas vezes sequer entende o que é Deus, que se faz necessário sim, como nós vamos ver na resposta. Mas vamos dizer, não é a regra, né? Mas que sim, os espíritos podem, a depender do seu grau de desenvolvimento, escolher a sua encarnação. Buscar ali onde eu vou encarnar, se isso lhe for permitido. Agora, em algumas situações, Deus pode impor essa encarnação, essa chamada encarnação compulsória, que é justamente a resposta que os espíritos nos dão, né? Pode ser imposta da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Olha como eles são delicados na resposta, né? Quando o espírito não está o que é apto, muitas vezes quando ele é endurecido, quando ele sequer, não é nem acreditar em Deus, ele não sabe nem da existência de Deus, muitas vezes. Então aquilo ali vai ser para o seu bem, mas claro, tem as consequências. É onde muitas vezes nós vamos ver no final da resposta, meus irmãos, que aqui parece que é um castigo, que Deus pune, e sabemos que não. Deus não pune, Deus não castiga ninguém. Isso aqui é consequência das faltas, dos atos desse espírito, que é que eles vêm aqui nos mostrar. E ali pode parecer o sofrimento pode ser tão longo que pode parecer eterno. E nós sabemos que não existem penas eternas. Quem prolonga o sofrimento? Somos nós. É a lei de causa e efeito. Então isso aqui vem demonstrar justamente isso. Que se o espírito ali continuar na prática do mal, no egoísmo, por aí vai, ele vai prolongar os seus sofrimentos. E com isso ele não vai ter mais aquela oportunidade naquela encarnação de desenvolver, de melhorar. E continua. Como expiação, nós sabemos que provas e expiações são diferentes, o espírito pode ser constrangido, obrigado a se unir ao corpo de uma criança que por seu nascimento e pela posição, ou seja, posição social, financeira, posição material, né, que os espíritos nos mostram, que terá no mundo, poderá tornar-se para ele um meio de castigo. Então vejam bem, meus irmãos, não é Deus que castiga. Foi o próprio espírito que, em razão do seu endurecimento, de estar ainda arraigado no mal, ou no materialismo, que escolheu aquele caminho. Agora ele está tão endurecido que ele não tem compreensão para escolher sequer a sua encarnação. Então muitas vezes ele vai nascer numa condição penosa, seja ela materialmente, pode nascer na miséria, pode nascer muitas vezes em um local dominado por prática de crimes gravíssimos. Ele pode nascer muitas vezes em uma família em que reina e impera a violência para o seu aprendizado, para que aquilo lhe sirva de alerta, para que ele acorde, para que o espírito tome um chamado choque anímico, que a gente vai, para que ele entenda a realidade, né? Então pode sim ser imposta, sabemos que não é, vamos dizer, a regra, né? Porque Deus não castiga, mas isso pode parecer um castigo para ele. O seu inferno trata muito bem disso, né? Dessa questão de que não existem essas penas eternas, de que tudo que a gente passa é decorrência do nosso livre-arbítrio, das nossas faltas, dos nossos erros, e que muitas vezes podemos prolongar ou não. Compete somente a nós levarmos adiante, prolongar esse sofrimento que não é eterno, ou tentar aqui diminuir, abreviar ele e seguir o caminho que Jesus nos ensinou. Questão 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para ocupar o mesmo corpo, olha que interessante, muitos espíritos querendo o mesmo corpo físico, o mesmo invólucro, que vai nascer, o que decidiria entre eles? Ou seja, é possível isso acontecer? Sim, é possível. Mas aqui nós vamos ver na resposta que tudo tem uma utilidade, que tudo tem tem essa programação. Muitos podem pedi-lo, o pedido pode existir, né? Mas é Deus quem julga. Em casos assim, qual é o mais capaz de preencher a missão a que a criança se destina? Mas como eu já disse, o espírito é designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo. Então essa programação anterior já existe, apesar de muitos quererem encarnar, por variados motivos. Esses espíritos podem querer encarnar naquele corpo, ou para cumprir a missão, ou para buscar a sua melhora, mas tudo está o quê? Vamos dizer, a última palavra aqui sim, não julgamento dos homens. Deus julga aqui o que é melhor para os seus filhos. Deus aqui conhece cada um de nós.
Porque foi Ele quem nos criou. Se Ele nos criou, Ele nos conhece. Então esse Espírito ele já está, como disse lá na questão 336, vamos dizer, predestinado a encarnar naquele corpo ou naquela criança, como ele diz aqui. E nas questões 572 a 576, nós temos uma pergunta interessante na 572, que é aquela em que o Kardec pergunta: a missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? Então essa relação, né, que tem. Pode a encarnação ser compulsória? E a missão, ela é imposta por Deus? Ou o espírito pode escolher? Que é interessante, meus irmãos, a gente entender o grau de desenvolvimento moral do espírito. Isso é muito importante. Porque tudo vai depender desse grau de compreensão que ele tem. A sua moralidade, se ele já está voltado para a prática do bem. Então, cada pedido feito a Deus por esse espírito vai ser levado em consideração o que ele alcançou até então. Se ele tiver um merecimento, né, a meritocracia, se aquilo for para o bem e ele tiver o merecimento, porque nós sabemos que na lei de Deus não existe o quê? Privilégios. Todo privilégio é uma injustiça, nós sabemos. Então, na lei de Deus, nós não temos privilégio. Ele vai poder, sim, escolher a sua encarnação a depender desse desenvolvimento dele. Olha a resposta. Ele a pede e ditoso se considera, se a obtém. Ou seja, pode pedir sim. Nós sabemos a missão do Cristo, de Jesus, uma missão grandiosa, que até hoje nós temos aí os ensinamentos através do Espiritismo. Olha que missão. Mas Deus sabe se o Espírito vai falhar ou não. Por isso que a providência divina aqui ela é perfeita. Ele sabe conferir a missão, o grau da missão, da importância, não que uma seja mais importante que a outra, mas o grau daquela missão ele vai confiar para o seu filho que tem a capacidade de cumprir. Claro que ele pode falhar, claro que pode existir falha, mas quando falamos no nosso exemplo que nós conhecemos que é Jesus, não, porque Jesus falhou de forma alguma, quem falhou fomos nós, né? Jesus veio aqui e nos mostrou, tanto é que existe antes do Cristo e depois dele, com a palavra. Jesus marcou uma época com a fala, com os atos. Aquelas parábolas eram necessárias porque a capacidade de compreensão do povo à época era aquela. E agora o véu foi levantado pelo Espiritismo. E isso é uma missão que a gente tem que agradecer porque nós estamos vivendo ela, né? Nós temos que lembrar que Jesus, o Espírito da Verdade, ele é o nosso guia, é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Não precisamos ser espíritas, ser católicos, ser evangélicos para falar que somos cristãos. Nós precisamos falar que seguimos Jesus. Ele veio com essa missão grandiosa. Deus conferiu essa missão a ele porque sabe. Deus conhece os seus que não ia falhar, como ele não falhou. Como ele não falhou. Ele pediu perdão quando ele estava na cruz. Olha o perdão, o verdadeiro perdão. A morte material do invólucro de Jesus. Que na verdade ele só, com certeza, não podemos afirmar, mas que dor que ele sentiu? A dor do corpo. Porque sabia do nosso desenvolvimento. Raça de hipócritas, víboras, né? Raça de víboras, hipócritas. Então devemos sempre lembrar do nosso maior exemplo, que é Jesus. Tudo aquilo que contraria o que Jesus praticou está indo contra a lei de Deus. Porque ninguém chega ao Pai se não for através do Cristo, se não for através de Jesus. Isso a Casa Espírito Semeador mostra bastante para gente. Só se chega lá se for através de Jesus. Essa pureza doutrinária que nós temos nessa casa. Então a 338, meus irmãos, vem nos mostrar isso, essa designação do Espírito antes da encarnação no corpo físico. Questão 339. O momento da encarnação, ele é seguido, isso aqui é interessante, que vai fazer muitas vezes aquela comparação. Quando encarna, perturba. E quando desencarna, né? Aí nós vamos ver aqui um jogo de palavras muito interessante, que só o Espiritismo mesmo, só isso aqui para a gente entender. Ou seja, quando você encarna, você vem para o exílio. Quando você desencarna, você vai para a liberdade. O momento da encarnação é seguido de perturbação semelhante ao que se verifica na desencarnação. Kardec sempre metódico, né? Uma pergunta aqui, ele quer saber duas respostas. No momento é seguido de perturbação igual ao que acontece na desencarnação, muito maior, até grifei em vermelho, meus irmãos, é muito maior. Por que é muito maior? Porque principalmente aqui na Terra, vamos falar da Terra, a encarnação é um mundo de provas e expiações. O Espírito ele vai encarnar aqui, num local que ele não sabe, muitas vezes ele vai vencer. Né? É como se fosse um viajante
que vai atravessar determinado rio, determinado país, e ele não sabe o final, se ele vai alcançar ou não. Ah, mas aí o Espiritismo está nos assustando. Não, é porque o Espiritismo não fala com alegorias. O que ele está nos mostrando aqui é que o caminho da encarnação é esse. Como se diz, o negócio começa perturbado desde o nascimento. Por que a criança chora quando nasce, meus irmãos? É justamente ali onde o espírito ele perde a consciência de si mesmo, para que agora ele consiga se melhorar independentemente de qualquer, vamos dizer, auxílio naquele momento. Eu estou encarnado. Então é sempre bom a gente lembrar isso. Nós estamos aqui em viagem. E se nós estamos aqui em viagem, nós temos um objetivo. Qual é esse objetivo? É alcançar a perfeição. É buscar nos melhorar. E toda vez que erramos, que caímos, nós o quê? Olha que interessante. Nós retardamos o nosso progresso. É o viajante, quando ele encontra o obstáculo e não consegue vencer, porque falta fé, porque falta o conhecimento. Mas quando você coloca no seu coração que você vai vencer essa viagem, que você vai alcançar o destino final, embasado nos ensinamentos de Deus, isso realmente a gente começa a entender o que o Cristo nos mostrou. Sempre interessante essa analogia, né? Que nós estamos aqui encarnados em uma viagem. E nessa viagem a gente se despede quando vai encarnar. Por isso que a perturbação, muitas vezes o espírito se despede, entre aspas, dos seus amigos, vai depender do seu grau. A encarnação em si ela já pode ser muito dura. O próprio nascimento já pode ser complicado. Quantos nós vemos aí crianças que nascem, que vão aí ficar internadas em uma UTI? Olha que vitória! Crianças que ficam 10, 15, 30 dias, sobrevivem. Que é uma encarnação mais brilhante, bonita que essa, meus irmãos. Que além da perturbação, o início ali para aquele espírito, a superação daquele espírito ali, já é digna ali de aplausos, mas não para inflamar o ego, e sim para dizer, estamos aqui para nos melhorar. Por isso que é muito perturbador essa encarnação, muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão. Olha que palavra forte que os espíritos usam. Quando ocorre a morte do corpo. Porque nós temos que compreender, meus irmãos, que a morte do corpo, além de ser uma certeza que nós temos, é uma transformação da matéria. A morte desse corpo, desse invólucro que nós temos hoje aqui, é apenas uma etapa do nosso processo evolutivo. Ah, mas a morte amedronta, nós temos aí os funerais. Sim, nós ainda estamos arraigados, nós temos sentimentos, nós temos afeição por aqueles que se desligam daqui. Mas o Espiritismo vem nos mostrar o quê? Essa frase é interessantíssima. Com a morte do corpo, ocorre a liberdade do espírito. E com o nascimento do espírito, com a encarnação, ocorre o quê? A sua prisão. Né? Muitas vezes nós já fomos aqui denominados de seres rastejantes. Nós rastejamos na Terra. Então, é penosa a nossa encarnação. E quem vem nos consolar? O Espiritismo. Esses ensinamentos aqui que vêm nos trazer o quê? As atenuantes, que vêm aliviar as nossas dores desde que mereçamos, desde que busquemos sempre a prática do bem. E ele conclui, né? No nascimento, entra nela, ou seja, quando o espírito nasce, ele entra na escravidão. Muito forte isso aqui, né, meus irmãos? Então nós somos aqui o quê? Nós estamos amarrados nesse corpo? Não, nós estamos limitados pelas faculdades que o nosso invólucro nos oferece. E isso deve ser motivo para a gente, né, meus irmãos, de muita gratidão, de podermos acordar e levantar e falar, estou vivo, estou nesse corpo, obrigado, Senhor, obrigado, Deus, porque é através desse corpo que eu vou desenvolver minha inteligência, é através desse corpo que eu vou buscar o meu melhoramento. Então é muito interessante, como se diz, fazer a marquinha na 339. A morte do corpo é a liberdade do espírito, né? Ele se liberta dessa escravidão. E esse nascimento, nós vamos ter aí uma perturbação maior. Agora sabemos, né, meus irmãos, que a desencarnação, ela pode ser mais ou menos perturbadora conforme o grau de desenvolvimento do espírito, mais importante, o que ele fez aqui. Então, se ele optou pela porta larga, pelos prazeres mundanos, não renunciou a nada, tudo para satisfazer o próprio ego, o interesse pessoal, prejudicou o próximo, praticou várias iniquidades. A sua desencarnação vai ser proporcional ao quê? Às faltas que ele cometeu. Perturbadora, muitas vezes dura dias, semanas, anos, nas reuniões mediúnicas nós temos aqui. Muitas vezes o espírito não toma consciência que ele desencarnou. Diferente daquele, igual temos no Céu e Inferno, dos espíritos felizes, daqueles que desencarnam depois de ter feito só o bem, ser caridoso.
Porque se o espírito compreendeu aqui encarnado que a prática do bem, a caridade, a renúncia, a abnegação, o devotamento e o amor ao próximo são os ensinamentos de Deus, se ele praticar, o desprendimento do corpo vai ser o quê? Mais leve. Quanto maior o grau de desenvolvimento moral desse espírito encarnado, mais leve e mais rápido será o quê? O desprendimento. Então, para muitos espíritos, essa desencarnação é o quê? É um instante. Porque muitas vezes ele já está esperando. Muitas vezes ele já aguarda aquilo ali, feliz. Quantos nós temos como exemplos que foram para o mar, para a morte, para a guilhotina, rindo, cantando louvores a Deus? Isso até arrepia a gente. O corpo vai ser morto, mas a pessoa glorifica Deus, agradece a Deus. Por quê? Porque já está num grau evolutivo que ali, como se diz, né? Até a gente tem que ter cuidado de falar isso, mas muitas vezes graças a Deus que eu estou indo, me desencarna mesmo, né? Porque esses mártires, esses que não se apegam mais ao corpo, a perturbação vai ser muito menor ou nem vai existir. Então não podemos tratar como uma regra matemática essa desencarnação. A morte ainda nos amedronta? Sim, nós sabemos. Mas com o Espiritismo, essa morte não pode mais trazer qualquer medo. Na verdade, é uma transformação da matéria. A desencarnação faz parte da lei de Deus, faz parte desse progresso, meus irmãos. Questão 340. Um instante em que o espírito deve encarnar-se é para ele um instante solene? Ou seja, durante esse processo de encarnação, existe ali amigos, vamos dizer assim, um ritual para que isso aconteça? Sabemos que não, né? Cumpre ele esse ato como coisa grave, importante, ou seja, isso aí é relevante para ele, ele vai se despedir daqueles amigos espirituais e por aí vai? Aí os espíritos respondem, como nós já dissemos aqui, é como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se vai encontrar a morte nas vagas que afronta. É aquilo que já dissemos, é como esse viajante, somos viajantes. Essa existência na Terra, sabemos, é um grão de areia perante o universo. É importante um grão de areia, mas é muito importante. Só que aqui nós não sabemos. Cabe a quem mudar isso aqui? Cabe a quem seguir o caminho reto? Somente a nós, através do nosso livre-arbítrio. E aí Kardec vem dar uma explicação muito interessante e que a gente relaciona sempre com a questão da porta estreita, né, do capítulo 18 da festa de núpcias do Evangelho segundo o Espiritismo. O viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. Assim se dá com o espírito. Ele conhece o gênero de provas que se submete, mas não sabe se sucumbirá, ou seja, não sabe se perderá. Da mesma maneira que a morte do corpo é um renascimento para o espírito, a reencarnação é para ele uma espécie de morte. Olha que forte isso aqui. A reencarnação é para o espírito uma espécie de morte, é o exílio, é onde ele está sendo preso, aquele corpo chamado invólucro. Ou antes, de exílio e de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corpóreo, como o homem deixa o mundo corpóreo pelo mundo dos espíritos. O espírito sabe que se reencarnará, como o homem sabe que morre. Mas, como este, não tem consciência do fato, senão no último momento, quando chega o tempo desejado. Então, nesse momento supremo, a perturbação o envolve, como no homem em agonia. E essa perturbação persiste até que a nova existência esteja nitidamente firmada. O início da reencarnação é uma espécie de agonia para o espírito. Então é isso, meus irmãos. Kardec vem aqui e explica de uma forma muito técnica, de uma forma muito pedagógica, né? Como ele era pedagogo, dogmática. Ele vem explicar que essa encarnação sempre será uma perturbação, uma agonia. O grau dela vai depender de cada espírito, do mundo, no nosso caso de provas e expiações, ela sempre será longa. Muitas vezes em mundos superiores, não sabemos, mas em mundos de regeneração, a infância ela é um pouco mais rápida, né? Essa encarnação nós não sabemos se ela é agonizante, como é que nós temos aqui. Mas a lição que nos fica das 340, meus irmãos, é que não tenhamos medo da morte, dessa morte do corpo. É que quando estivermos, é lógico que falar aqui alguma coisa, mas no momento nós sabemos que é difícil, mas que no momento da morte, sempre o que? Estivermos próximos de desencarnar, desde hoje, né? Mas quando estivermos próximos, mais ainda o que? Pedir a Deus.
ao invés de pedirmos coisas talvez materiais, que façamos pedidos o quê? De ser recebidos no mundo espiritual por amigos espirituais, de ser recebido no mundo espiritual por espíritos que nos acompanharam durante essa vida, que nós vamos ver aqui muitas vezes o espírito pode acompanhar o encarnado durante a sua jornada, né? Esse é o caminho, porque quanto mais você pede, mais o seu desprendimento vai estar o quê? Ligado com esse seu pedido, né? Agora, muitas vezes, antes de desencarnar, talvez pensando só em coisas materiais. É por isso que a morte nos amedronta. Para o materialista, a morte é o fim de tudo. Para o materialista, a morte é a pior das coisas da vida. Por quê? Porque o materialista só acredita nessa vida. Então ele vai fazer de tudo aqui para satisfazer as suas ambições. Porque com a morte ele acredita que tudo acaba. Então ele vai adquirir, ele vai ter, ele vai passar por cima dos seus irmãos muitas vezes, porque com a morte ele não vai ter mais nada. Esse é o grave erro da teoria materialista, meus irmãos. Esse é o grave erro, que não acreditam na reencarnação. O materialista ele acredita que a única vida é essa, né? E isso com certeza vai ser motivo de dores, de sofrimentos e, claro, o mais importante, de muito aprendizado. Questão 341. A incerteza do espírito quanto à eventualidade do sucesso das provas que vai sofrer na vida é para ele uma causa de aflição antes da encarnação, ou seja, antes de encarnar. A incerteza porque ele não sabe se ele vai ou não, igual o viajante, ele não sabe se vai ou não conseguir alcançar o seu objetivo. Com certeza isso é motivo do quê? De agonia, de ansiedade, que é a resposta que os espíritos nos dão. Uma grande aflição, pois as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar, segundo as tiver bem ou mal suportado. É aqui o que? Aprender a sofrer, a resignação. Então aqui na 341 nós temos exemplo do que é a resignação. Quanto começarmos a compreender, suportar e não reclamar dos problemas, dos obstáculos, das dores que nos são impostas nessa encarnação, como ele diz aqui, bem ou mal suportado, aqui já estamos construindo o quê? O nosso futuro. Quanto mais resignados, mais indulgentes formos, mais estamos suportando as provas, mais estamos suportando os nossos obstáculos, os nossos erros. E através dessa resignação que vamos seguindo nos ensinamentos de Jesus. Porque se não temos resignação, se lamentamos, se toda prova, se todo obstáculo, se toda dor que nos aflige, ao invés de buscarmos superá-la, começamos a atacar a Deus, ao próximo, a nos revoltarmos, mais outras e outras encarnações nos serão necessárias. Cabe a quem, através do livre-arbítrio? A nós. Ou avançar na escala do progresso, na escala evolutiva, ou o quê? Retardar. E se nós escolhemos não ser resignados, se nós escolhemos reclamar ao invés de fazer, reclamar, julgar, ao invés de buscar melhorar os nossos defeitos, com certeza nós estamos aí nos distanciando dessa felicidade e o que nos aguarda serão dores e ranger de dentes. 342, meus irmãos. No momento de sua reencarnação, o espírito é acompanhado por outros espíritos, seus amigos, que assistem à sua partida do mundo espírita, como vão receber na sua volta, ou seja, os espíritos amigos vão lhe despedir temporariamente dele, desejar, como se diz, boa sorte, que a sua jornada seja proveitosa, que você consiga superá-la. Sim, isso é permitido, mas ninguém pode fazer por ele. Somente ele poderá vencer essa jornada. Isso depende da esfera que o espírito habita. Se está nas esferas em que reina a afeição, ou seja, em mundos superiores, né, em mundos que o bem já é prevalente, os espíritos que o amam o acompanham até o seu derradeiro momento, que é o momento da encarnação. O encorajam e frequentemente, olha que interessante, mesmo o seguem durante a vida. Nós não temos nossos anjos guardiões, nós não temos nosso espírito protetor, nós espíritas não conversamos com o nosso espírito protetor, é isso aqui. Então, a depender desse grau de afeição, esses espíritos vão ali encorajar,
vão lhe dar força. É aquilo que a gente fala aqui na Terra, né? Quando a gente precisa de um ombro amigo, quando a gente precisa daquele amigo, independente de questões materiais, financeiras. Mas é nesse sentido, é de você dar ânimo a alguém, é de você falar, quando você precisar, eu estarei aqui do seu lado. E a depender desse grau de afeição, olha o que eles dizem, ele pode seguir com esse encarnado durante toda a sua jornada. Quem, numa travessia dessa, que é a nossa existência, não quer ajuda? Aqui, o exemplo maior, a Casa Espírito Semeador. Nós estamos na nossa travessia aqui. O que a Casa Espírito Semeador faz? Nos ajuda, nos acolhe, não diferencia ninguém, não discrimina ninguém. Um exemplo. Por quê? Não podemos fazer nada sozinhos. Nós somos seres sociais, nós estamos encarnados em um mundo de provas e expiações. A solidão, buscar muitas vezes se isolar com todos os respeitos que nós estamos aqui, muitas vezes é contrário à lei de Deus. É o egoísmo. Nós não podemos ser egoístas, nós temos que combater, meus irmãos, esse verme roedor, esse verme que nos arrasta para os piores vícios depois do orgulho, porque todos os vícios vão decorrer deles. Ele é o pai, vamos dizer assim, de todos os vícios que nós temos. Então, quando ele fala que a depender do grau de amor, de afeição desse espírito, olha que bom, o espírito vai te apoiar, não, você vai vencer. E se você cair, estaremos ali, talvez, para te auxiliar, se você tiver um merecimento. Então é isso que eu vejo hoje, a Casa Espírito Semeador. É essa ajuda que nós temos, é essa casa que nos acolhe nessa nossa jornada, né? Nessa nossa travessia. Ela vem salvar, muitas vezes, aqueles que estão náufragos. A Casa Espírito Semeador, ela vem e socorre e resgata essas pessoas. Então é um papel muito importante que eu sempre terei gratidão eterna por essa casa. 343, vamos para a última questão de hoje, né, meus irmãos? Que é a questão 343. Os espíritos amigos que nos seguem durante a vida são, por vezes, os que vemos em sonho, que nos testemunham a sua afeição e que se nos apresentam com feições desconhecidas, muito frequentemente o são, ou seja, quando estamos em sono profundo, em estado de vigília, o espírito, nós sabemos, ele pode desprende, né, do corpo, e pode se encontrar com outros espíritos. Ele está perguntando aqui, esses que nos seguem muitas vezes são aqueles que nós vimos em sonho, muitas vezes nós temos sonhos, não temos? Lembranças, assim, acorda, nossa, parece que eu vi alguma coisa, então pode ser isso, é o que ele responde, frequentemente o são. Eles vêm visitar-vos como ides ver um prisioneiro sob chaves. Olha que interessante, ele vem nos visitar porque ele sabe que nós estamos o quê? Exilados nesse corpo. Igual nós vamos visitar muitas vezes aquele que está preso, que está no hospital, que está numa situação de rua, porque ele usa aqui prisioneiro sob chaves, mas não só aquele que está em um presídio. Prisioneiro sob chaves é aquele que está acamado em uma cama, sem qualquer familiar ali. O trabalho que nós fazíamos antes da pandemia, que era visitar as casas de idosos, você visitar uma pessoa idosa que ninguém mais vai lá visitar, é nesse sentido. Porque ele sabe, esse amigo espiritual, que nós estamos aqui amarrados, encarcerados nesse invólucro. Olha que caridade. Ele vem nos visitar porque ele sabe o sofrimento que nós estamos passando. É isso que devemos buscar praticar aqui na Terra. Ir ao encontro daqueles que sofrem, ir ao encontro dos que choram, buscar ali uma visita, aconselhar, uma mão amiga, um alimento material, um alimento espiritual. É essa visita que ele fala que nós devemos fazer. Tá certo? Então, meus irmãos, finalizamos aqui, mais uma vez, o estudo do Livro dos Espíritos, questões 336 a 343. Agradecer mais uma vez a Casa do Semeador pela oportunidade e vamos finalizar com a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitora, mais uma vez agradecemos a oportunidade de realizarmos esse estudo do Livro dos Espíritos. Agradecemos também a oportunidade de nos permitir conhecer melhor todos os ensinamentos que o Cristo nos trouxe, as respostas, a caridade desses Espíritos em nos dar os esclarecimentos necessários para que possamos seguir no caminho do bem, seguir no caminho que Jesus nos ensinou, continuar frequentando essa Casa Espírito Semeador que tanto nos acolhe com amor, carinho, lugar especialmente pelo nosso codificador Allan Kardec, que a nossa gratidão é eterna a ele, ao nosso mestre, aquele que nos inspira todos os dias a buscar, a conhecer e, claro, sempre de acordo com os ensinamentos que o Cristo ensinou a ele e deixou para nós aqui
de uma forma clara, inteligível e sem qualquer alegoria. Mestre amado Jesus, espiritualidade amiga, protetora, continue protegendo todos os nossos irmãos, trabalhadores ou não dessa casa, todos os que sofrem e todos aqueles que precisam da sua misericórdia. Permaneça conosco, hoje e sempre, e que assim seja.